Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Vem nos abraçar, Senhor, nessa noite. Vem nos tocar. Leva-nos ao nível mais profundo de cura, de restauração, de intimidade. Completa, Senhor, a grande obra que um dia o Senhor começou nas nossas vidas, Pai. Não permita que essa obra venha ficar inacabada, incompleta. Mas que o Senhor verdadeiramente possa concluir a obra, o projeto que um dia o Senhor começou na vida de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, mais uma vez nós te damos total liberdade. Te pedimos, continua na liberdade. Ministra os nossos corações, Pai. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia, Pai. Amém. Amém. Glórias a Jesus, amém? Amém. Amém, Jesus. Mas eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Depois, na sequência, se o irmão Márcio tiver uma palavra também para compartilhar, tem liberdade, né? Porque a gente tem acompanhado, né, a grande obra, né, que Deus tem feito, né? O Márcio tem, assim como eu, né, eu ia falar durante a pandemia, mas a pandemia, dizem que ela está aí ainda, né? Mas para mim eu considero ela como do passado. Mas enfim, desde a pandemia, né, Deus tem ministrado, né? E continua ministrando, falando sobre a importância, né, de usar a tecnologia, né, para evangelizar. No passado, reuniões como essa daqui, ó, eu já cheguei a fazer reuniões com essa aqui com 30 homens. Como está difícil hoje de reunir, né? Como está difícil, desde que aconteceu a pandemia, muitas pessoas ficaram retraídas. Não sei se é um medo, se é algo do inferno, né, que tem invadido muitas famílias e muitos hoje têm vivido nas suas cavernas, né? Mas enfim, Deus deixou essa arma para nós, que é o evangelismo digital. Então hoje a gente pode usar também, né, a tecnologia, usar Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter e tudo que tem à nossa disposição. E eu tenho feito isso já há bastante tempo e o Márcio também tem feito isso, né? Todo dia eu recebo um áudio dele, 3 a 5 minutos, né? Sempre uma palavra nova, né? Sempre isso, Deus deu essa missão para ele. E é numa rádio que tu grava, Márcio? É um estúdio, como é de gravação? É uma rádio. É uma rádio? Uma rádio harmonia. A mensagem dele é top, vem com fundo musical e tal, coisa de outro mundo. Jesus, né? é bom. Deus quando faz bem completo, né? Nossa, que benção. Mas amém. Depois, se ele quiser compartilhar um pouco mais, né, o que Deus fez na vida dele, se ele vir no culto aqui amanhã, a gente vai te dar um tempo para te compartilhar um testemunho. Aí, tá? Se tu conseguir vir amanhã. Fica na liberdade, né? Mas vamos lá, eu queria compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração para repartir aqui. Se vocês quiserem abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. E o versículo 1 em diante? Do 1 até o 12. Tá. Ok? Amém. Tendo concluído estas palavras, Jesus saiu da Galileia
e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu este que no princípio o Criador os fez macho e fêmea e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Perguntaram-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber este conceito, mas só aqueles a quem é concedido. Pois há eunucos que nasceram assim. Outros foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite-o. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graças, Pai, mais uma vez pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. E te pedimos, Espírito Santo, mais uma vez, fica à vontade no nosso meio. Nos inspira, nos dirige, nos orienta. Fala conosco. Queremos ouvir a tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Repita assim comigo: o que Deus uniu, não separe o homem. Não separe o homem. Amém? A gente sabe que, normalmente, enquanto a pessoa ainda não conhece a Deus e nem a sua palavra, em se tratando de adolescentes, em se tratando de jovens, é muito comum no mundo as pessoas casarem por causa dos hormônios. Quem está entendendo, diga: eu entendi. Eu entendi. Né? Então, os hormônios, né, quando a gente está na fase da adolescência, os hormônios estão a 1000. E aí, nessa fase, é muito comum o adolescente, muitas vezes, o jovem, se apaixonar pela beleza externa, né? Porque a beleza externa, ela atrai. Né? A beleza externa, ela atrai. Né? Nós somos casados, já somos maiores de idade e sabemos muito bem que muitas e muitas vezes nós somos tentados pelos olhos, né? E a gente tem que se policiar e vigiar para não pecar contra Deus com os olhos. Né? Porque a palavra de Deus diz que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas, mas se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Então a verdade é, como a gente aprendeu há muito tempo atrás, as mulheres normalmente são mais tentadas pelo aquilo que elas ouvem, e os homens são mais tentados por aquilo que vê. Mas em se tratando de adolescência e juventude, eu diria que isso tem até um grau a mais, né? Eu me lembro quando eu me apaixonei pela minha esposa, né? Embora no meu caso, a beleza maior que eu enxerguei na minha esposa foi a interior, né? Eu me apaixonei pela sabedoria dela, me apaixonei pela inteligência dela e pelo conhecimento que ela tinha da palavra de Deus.
Quando eu conheci ela, ela tinha um pouco mais de 15 anos, tinha completado 16 anos, e ela me convidou para participar era uma gincana bíblica na igreja, que acontecia todas as quartas-feiras à noite, e ela me convidou para participar. Era o estudo da carta de João. Eu, na época, eu não sabia qual que era a diferença de João, 1 João, 2 João, 3 João. Para mim era uma coisa só. E eu acho que eu li a carta de 1 João. É mais curtinha, né? Mais fácil de ler. Mas não era a primeira carta de João, era o Evangelho de João. Mas enfim, eu tinha a Bíblia na minha casa, né? Como todo católico, apostólico, romano. Como todo não, no meu caso, né? Não posso julgar pelos outros. Mas no nosso caso, a gente tinha a Bíblia em casa, ela servia mais para enfeite, né? Normalmente na casa dos meus pais, quando eu era jovem ainda, a Bíblia ficava aberta em cima da cabeceira da cama dos meus pais. Então eu tinha a Bíblia, mas a Bíblia ficava lá, aberta em cima da cabeceira, e a gente não tinha aquele contato com a Bíblia, né? De manusear a Bíblia, de usar a Bíblia. Por quê? Porque nós não tínhamos essa orientação na Igreja Católica, nós não tínhamos, pelo menos na minha época não tinha, né? Depois que surgiu, boa noite, depois que surgiu o movimento da renovação carismática católica, que começou mais fluente aqui na nossa região, e aí as coisas começaram a mudar, né? Assim que começou o movimento da renovação carismática católica lá na cidade de São João Batista, os meus pais começaram a participar e a minha mãe me convidava, eu comecei a ir com ela. E lá no carismático já era mais comum buscar o Espírito Santo, buscar os dons, né? E buscar o dom de falar em línguas. Eles buscavam. E ali se estudava a Bíblia. E ali a gente começou então a ter um contato maior com a Bíblia, na renovação carismática católica. Mas até então a Bíblia ficava mais para enfeite lá em casa, né? E aí, quando eu fui participar dessa gincana bíblica, que a Patrícia, né, minha candidata a namorada, na verdade era uma menina que eu tinha assim olhado para ela, tinha ficado meio interessado, porque minha mãe tinha trabalhado de cupido e tinha feito uma baita de uma propaganda dela. Ó, tu quer namorar? Se tu quer namorar, eu vou te mostrar uma menina certa, uma menina séria, uma menina pura, etc. E começou a citar vários, como é que chama? Elogios. Várias características, né? Qualidades da minha candidata a namorada. E aí a minha mãe conseguiu me conquistar, né? No sentido de fazer com que meus olhos se voltassem para a Patrícia. E um dia eu estava indo todo dia eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, eu ia a pé da minha casa até o ponto de ônibus, e eu encontrei a Patrícia num determinado local, na rua, na cidade de São João Batista, onde ela me convidou para essa gincana bíblica, toda quarta-feira à noite. E aí fui lá, estudei a primeira carta de João, e fui para a gincana bíblica. Quando chego lá na gincana bíblica, era uma competição, o pastor tinha feito uma competição, ele separou a igreja em 3 equipes, era a equipe dos homens, adultos, né? A equipe das mulheres e a equipe de jovens, e nós estávamos na equipe de jovens. Então o pastor fazia perguntas bíblicas, e a equipe que respondesse mais questões certas, no final do mês, né? Que a competição durava um mês inteiro, ia ter uma premiação e tal. E aí, quando o pastor começou a fazer as perguntas bíblicas, eu fiquei impressionado como que a minha candidata a namorada, com 16 anos de idade, ela respondia todas as perguntas bíblicas e acertava todas. E eu, que já tinha 21 anos de idade, não sabia nem abrir a Bíblia, não sabia nem ler. Eu confundia a primeira carta de João com João. Então aquilo ali começou a me despertar, né? Um interesse por ela. Eu disse, meu Deus, que menina inteligente, como é que ela sabe tudo de Bíblia? E eu não sei nada. E assim foi na outra quarta-feira de novo, e na outra quarta-feira de novo. Eu não vou mentir. Não me lembro agora se os jovens chegaram a vencer a competição. Não me lembro agora.
se a gente venceu, se empatou, o que deu. Eu só sei que ela respondia todas as perguntas. E eu ficava só acompanhando, né? Primeiro porque eu tinha estudado a carta errada, né? Mas enfim, a gente, depois de 4 meses frequentando a Igreja Batista da Esperança, em São João Batista, depois de 4 meses, eu tomei coragem de conversar com ela e pedir para ela, para a gente poder namorar oficialmente, né? E foi aonde que ela disse: você vai ter que conversar com meu pai, né? Se ele autorizar, a gente vai poder namorar, caso contrário. E aí, então, eu tomei coragem também, fui conversar com o pai dela, né? E ele aceitou, graças a Deus, e a gente começou a namorar. E depois, no dia 6 de dezembro de 2003, a gente casou, né? Estamos casados até hoje, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas, como eu falava no começo, né? A juventude normalmente se apaixona por causa daquilo que é externo, né? No entanto, para nós, o principal deveria ser o interno, né? Deveria ser. Mas, na verdade, o foco do que Deus colocou no meu coração é que enquanto a gente é jovem ainda, enquanto a gente ainda é adolescente, acontece muito isso, né? Dessas paixões pelo externo, pela beleza. No entanto, à medida que a gente começa a andar na caminhada cristã e a gente vai amadurecendo e começa a conhecer melhor a Deus, boa noite, começa a conhecer melhor a Deus, a gente vai descobrindo no passar do tempo que Deus junta propósitos. Deus une propósitos. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Quando a Bíblia diz: o que Deus ajuntou, não separe o homem, isso está falando de propósito. Deus ajunta pessoas para cumprir um propósito. Nós sabemos hoje muito bem que a mulher, ela foi tirada da costela de Adão, primeiro, para estar lado a lado do marido, nem na frente, nem atrás, é lado a lado, né? E segundo, a mulher, ela é considerada a adjutora, né? Ou a ajudadora idônea, ou aquela que corresponde, aquela que completa, né, o marido na sua missão. Cada um de nós foi criado por Deus desde a fundação do mundo para cumprir uma missão, para cumprir um propósito. E quando Deus criou o nosso cônjuge, as nossas esposas, Deus criou com a finalidade de que elas pudessem nos auxiliar no cumprimento da nossa missão, né? Essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma videoaula de uma empresária de sucesso aqui no Brasil. O nome dela é Camila Vieira. E ali, assistindo aquela videoaula, eu fiquei assim impressionado e admirado e ao mesmo tempo feliz, né? De poder ver a beleza que é quando uma mulher, ela entende a missão do marido e ela então decide se entregar de corpo, alma e espírito para auxiliar o marido no cumprimento da sua missão, né? Porque para isso a mulher foi criada. A mulher foi criada para auxiliar o marido a cumprir a missão dele. Graças a Deus, eu sou extremamente grato. Hoje eu só estou conseguindo pregar o Evangelho graças à minha esposa, né? Porque é ela que tem praticamente sustentado o nosso ministério. Então eu sou extremamente. Então a minha esposa hoje está cumprindo o papel dela, né? Está cumprindo. Mas eu sei que financeiramente eu, como sacerdote, eu também preciso trazer a provisão para o lar, né? Sim. E graças a Deus, estamos aí batalhando e Deus está começando a abrir portas também. Eu trabalho com vendas, né? Mas
sem perder muito foco, quando Deus une pessoas, essa passagem bíblica, ela está falando aqui de casamento, está falando de divórcio, mas essa passagem não serve só para falar de casamento, ela serve também para falar sobre amizades, sobre pessoas. Deus, quando muitas vezes nos aproxima de alguém, aquilo tem um propósito, muitas vezes nós nem sabemos. Quando eu conheci o Márcio, de uma maneira completamente inusitada, nunca imaginava. O Márcio juntava reciclado, na rua, para poder ter o seu sustento, E eu nunca... E o Márcio, ele entrou na minha história e vai ficar para a história, porque ele ajudou eu a realizar um sonho. Eu posso falar alguma coisa aqui? Com a tua autorização? Fica à vontade, O Márcio foi morador de rua durante muito tempo, E eu tinha um sonho de anos, que era poder um dia levar um morador de rua na minha casa, e eu queria poder proporcionar para ele um banho, top, roupa, comida, tudo que tem direito, e de excelência, E foi aonde que eu compartilhei esse sonho com alguns irmãos do ministério. E aí os irmãos do ministério, pastor, top o teu sonho, mas nós podemos fazer melhor do que isso. Como assim? Não, pastor, em vez de tu, já que ele é casado, ele tem a esposa dele, em vez de tu levar ele para tua casa para dormir uma noite lá e jantar, aquela coisa toda, pastor, paga um hotel para ele, para ele poder ir com o hotel com a esposa dele, do bom e do melhor. Banho quente, gostei da ideia. E aí lá vou eu. O Márcio morava num lugar bem diferenciado, debaixo da ponte de São João Batista. Debaixo da ponte. E aí fui lá, passei no supermercado, comprei um kit de higiene. Kit de higiene, sabonete, shampoo, creme de barbear, Presto Barba, perfume, desodorante, sabonete. Levei roupa para ele, para ela, me vestiu, toalhas que também, e um dinheirinho, para ele poder passar uma noite no hotel com a esposa dele. Eu nunca vou me esquecer quando esse rapaz pegou aquele creme de barbear e a gilete. Meu Deus, mas era meu sonho poder comprar uma gilete dessa para poder fazer a barba. A gente nunca vou esquecer daquele dia. E a gratidão dele por ter ganhado de presente um creme para barbear e uma gilete. E hoje, poder ver o que Deus fez na vida dele, está aí, hoje está um pregador do Evangelho, e transformado, e está nos visitando. E onde é que eu quero chegar, para que a glória seja só do Senhor, Eu vejo que tudo isso havia um propósito, Processo da parte de Deus. Havia um propósito. Começou naquele dia. Começou naquele dia, creio eu. Aleluia. Começou. E só que para não perder muito, tu tinha compartilhado comigo que tu tinha um sonho, O teu sonho era abrir uma casa de recuperação, não? É isso? Uma casa de recuperação. Uma casa de recuperação. E a gente orou para as pessoas dormir, ter roupa quentinha, banho quente, roupas limpas, cama confortável e ter a dignidade do seu trabalho, Amém. Eu ainda tenho esse sonho. E a gente orou para esse sonho se realizar, E se não orou, que eu me lembro, a gente orou, se não orou, vamos orar de novo, porque eu creio, Eu creio de todo o meu coração que esse sonho vai se realizar, porque eu via no coração dele, um desejo sincero, de poder, só quem já morou na rua, imagino, que passou pelo que você passou, para poder ter esse mesmo nível de compaixão, por aqueles que estão nessa situação, E imagino que muitos que estão nessa situação não estão porque querem, Circunstâncias da vida, levaram essas pessoas a essa situação. E nós não estamos aqui e nem temos o direito e nem autorização para julgar ninguém, Nosso papel é ajudar, Como tu falou agora há pouco, Quem está de pé, cuide para que não caia, Então,
Ontem à noite eu ministrava lá em Brusque. Nós somos humanos, né? Como seres humanos nós temos os nossos momentos difíceis, né? Então, hoje ele está aqui, né? Glória a Deus. Então eu vejo tudo isso, eu vejo um propósito. Então Deus ajunta pessoas por causa de um propósito, por causa de uma missão. E de tempos em tempos, eu não sei vocês, mas de tempos em tempos eu faço novas amizades. E cada nova amizade eu vejo que ali nasce um novo propósito. É uma ampliação da visão, uma ampliação de território, uma ampliação de entendimento daquilo que Deus já nos escolheu para ser e para fazer, já desde o ventre da nossa mãe, desde a fundação do mundo, na verdade, né? Então eu fico assim, impressionado com a grandeza do amor de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, né? Que já tem um plano traçado, né? E aqui, voltando aqui para a palavra de Deus, a Bíblia diz que o que Deus ajuntou, seja em termos de amizade, seja em termos de relacionamento, seja em termos ministeriais e familiar, o que Deus ajuntou não separe o homem, né? Essa palavra aqui não é a palavra de uma pessoa qualquer. Essa palavra aqui é a palavra de Jesus, né? E infelizmente a gente está vivendo um tempo que tem se perdido o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se um dia eu perdi o temor, então eu perdi tudo, né? O pastor Billy Graham, um dos maiores pregadores que já existiu em toda a história humana, uma vez ele falou o seguinte: se finanças se perder, nada se perdeu. Se saúde se perder, nada se perdeu. Mas se o caráter se perder, tudo se perdeu. O dia que a gente perdeu o temor do Senhor, acabou tudo. Acabou. Porque a pessoa que perde o temor, aí ela acha que, não tem problema. Isso aqui lá é pecado. Não, o que é pecado o quê? Não tem problema. Mas aquilo ali é pecado. Não, que pecado o quê? Isso não é nada. E a pessoa começa a interpretar o pecado como algo assim comum, né? E a questão do divórcio virou muito comum. Hoje é comum se ouvir de pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. Eu quero crer o seguinte: eu não sou juiz e nem quero ser. Amém? Não sou juiz e nem quero ser. Acredito eu que existam motivos reais, pela experiência que tenho, por casos que já vi, já acompanhei, já aconselhei. Eu acredito que existem casos reais que realmente a única solução diante de algumas circunstâncias é o divórcio. Né? Eu já vi mulher de apanhar de marido bêbado, né? E de ser abusada, maltratada, traída. Então são tantas situações desse nível que realmente eu não acredito que uma mulher ou um homem, um ser humano nasceu para virar saco de pancada. Isso é abuso emocional, abuso físico. Então eu não acredito, Deus não criou o ser humano para ser saco de pancada, né? Então o ser humano tem que ter dignidade. Aleluia. Agora, o que se vê hoje é a primeira briguinha, primeira situação de conflito, vamos divorciar, vamos separar. E não funciona dessa maneira. A palavra é clara: o que Deus uniu, não separe o homem. Deus criou o casamento para ser para sempre. E ponto final. Deveria ser um único casamento a vida toda. E esse princípio precisa ser resgatado. Nós que pregamos a palavra, nós temos que começar a usar a autoridade para começar a ensinar, ou pelo menos reensinar, porque tem gente que está achando que servir a Deus
virou assim, ou frequentar uma igreja virou a casa, sei lá, nem vou citar nome aqui para não pecar, né? E a gente tem que levar mais a sério. E aqui perguntaram para Jesus, né? Por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiá-la? E aí Jesus respondeu, por causa da dureza dos vossos corações, nos permitiu repudiar vossas mulheres. Então, Deus só permitiu, Deus nunca mudou. O casamento foi criado para ser único desde quando Deus inventou o casamento. Mas por que que lá no Antigo Testamento Moisés permitiu a carta do divórcio? Jesus explicou. Por causa do quê? Do orgulho. O que é dureza do coração? Dureza do coração é orgulho. Então, o bendito do orgulho, nesses tempos, nessas últimas semanas, Deus tem falado muito sobre orgulho. O orgulho é o veneno da humanidade. O orgulho é o mal de tudo. Ah, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tudo a ver com orgulho. Porque uma pessoa que tem muito dinheiro, ou que ama o dinheiro, o que o dinheiro faz com a pessoa? Muito dinheiro faz com uma pessoa. Muito dinheiro torna uma pessoa independente. Independência, o que é? Orgulho. Quando eu tenho muito dinheiro, eu fico autossuficiente. E uma pessoa autossuficiente, ela já acha que não precisa tanto de Deus, não precisa tanto da ajuda do outro, já não precisa orar muito. Porque o dinheiro dá poder. Dinheiro dá poder e produz a autossuficiência, né? E autossuficiência é orgulho, né? Independência é orgulho. Então o amor ao dinheiro e o orgulho tá ali, ó, caminham juntos. Então é só por causa do orgulho, da dureza do coração, é que Deus permitiu o divórcio. Mas Deus nunca quis o divórcio. Deus nunca projetou o divórcio. O desejo de Deus sempre foi único. Tanto é que Deus levantou o profeta Malaquias para dizer que Deus odeia. Algumas versões bíblicas diz divórcio, outras diz repúdio, né? Deus odeia o divórcio, outras traduções diz que Deus odeia o repúdio. Eu acredito, por tudo que eu pesquisei e estudei, que a tradução mais correta é repúdio mesmo. Assim como a gente está lendo aqui em Mateus. O que é repudiar? Repudiar é desprezar. Repudiar é rejeitar. Deus odeia quando eu tenho um relacionamento com meu cônjuge e eu fico rejeitando a pessoa, ignorando, repudiando, né? Eu fico ignorando, fazendo desdém, né? Deus odeia isso. Mas se eu quiser interpretar como divórcio, também não está errado, porque eu quero crer que Deus odeia o divórcio mesmo, porque Deus criou o casamento para ser único, né? Ao ponto que Jesus chega a dizer: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, casar com outra, comete adultério, e que casar com a repudiada também comete adultério. Isso aqui é a palavra de Jesus. A palavra de Jesus devia ser imutável e inviolável, né? Então não tem como a gente querer mudar o que Jesus falou. Casamento é para ser para sempre. Na sequência aqui, Jesus vai falar também, né, dos eunucos que nasceram assim, outros foram feitos eunucos pelos homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem são essas pessoas? São os sacerdotes, né? São os padres, né? O que é um eunuco? O eunuco é uma pessoa que não poderia ter relacionamento com outra mulher, né? Eles eram, na verdade, eram castrados, né? O eunuco que servia uma rainha, por exemplo, num palácio, ele era castrado. Padre também? Não, mas eles são eunucos espirituais, né, os padres, no sentido de que eles optaram pelo celibato e por causa disso eles não podem ter um cônjuge, entendeu? E aqui isso é considerado um eunuco por causa do reino. Então os padres, eles são considerados eunucos por causa do reino. Jesus disse:
E há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Aí ele fala assim, ó, quem puder aceitar isto, aceite-o. Ou seja, Jesus, quem puder aceitar, é para aceitar. Ou seja, não é para discordar. Se a pessoa, isso é um dom, é uma vocação. Tu vê uma coisa, não é para todos, né? Paulo, na Bíblia não fala que Paulo era casado. Mas Pode procurar a Bíblia toda. Paulo não tinha esposa. Pastor, eu conheço diáconos católicos que são casados. Diáconos já podem. Sim, diácono pode. Pois é, né? E eu ouvi falar que em algumas comunidades ribeirinhas que tem lá em Manaus, na Amazônia, como é que chama? O cardeal, né, que é responsável por toda uma região. A última informação que eu tive é que o cardeal lá dessa região de Manaus, eles estavam liberando um decreto para que os padres que trabalham nas comunidades ribeirinhas, eles pudessem ter o casamento também. Ter o casamento. Pudessem se relacionar no caso. Isso, como diácono, né, por causa das circunstâncias que eles vivem lá no interior. Eu não sei dar maiores informações, porque também não fui a fundo, né, na investigação disso, também não vem ao caso, mas eu acredito que possa ter até uma renovação da Igreja Católica atualmente ou no futuro, havendo uma liberação para isso, né, assim como já acontece para os diáconos, né? No entanto, o próprio Jesus Cristo já preveu aqui essa questão daqueles que se fizeram eunucos por causa do reino. Mas isso só para não se estender muito, isso eu interpreto como um dom, é uma vocação. Você tem que ter uma direção de Deus, né? E uma decisão também, né? Porque é uma decisão bem séria. É uma decisão. Biblicamente, a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1, né? Mas se a pessoa tem a vocação para isso, é chamado celibato, né? Pode falar. A gente sabe de notícias assim, que tem tanto padre que depois que ele é padre, ele deixa de ser, né? Por que será? Se arrepende, mas Daí aí ele está pecando, com uma companheiro. mulher, aí ele peca, será? Olha, eu acredito o seguinte, não necessariamente, se ele permanecer no ambiente que ele está, provavelmente ele não vai poder mais permanecer. Porque a igreja romana ela tem essa prática. Então, como a gente ensina, por exemplo, nós aqui não temos usos e costumes, né? Então, aqui na nossa igreja não é considerado pecado, por exemplo, uma mulher usar uma calça jeans. Mas uma igreja que tem usos e costumes, lá é considerado errado. Então, se a pessoa frequenta aquela denominação, ela precisa se submeter às regras daquela igreja. Porque senão, a Bíblia diz que quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Então, lá naquela igreja tem uma autoridade, naquela denominação, eu tenho que me submeter. Se na igreja romana tem essa regra, eu tenho que submeter. Então, se o padre sentiu desejo no coração de ter uma esposa, assim como nós pastores, né? Então eu creio que o mais correto é fazer, procura a autoridade que está sobre a vida dele, se desliga daquela denominação e vai e casa. A Bíblia não está proibindo ninguém de casar, porque ele não vai poder permanecer naquele local. Perante só se continuar no caso. Oi? Creio eu, né? Fazendo escondido, né? Se fizer isso escondido, isso, como se fosse um adultério. Aí é considerado fornicação, né? Fornicação. Que é pecado, né? Obra da carne. Né? Porque ato sexual biblicamente, só após o casamento. Né? Agora, namorar, pode namorar antes de casar, né? Agora, depois que ato sexual só após o casamento. Amém, queridos? Eu já me estendi demais, eu não queria ter me estendido tanto. Né? Estava bom. Eu quero deixar essa passagem. Eu tenho orado para que Deus aumente o temor, né? Aumente o temor da igreja, aumente em primeiro lugar o nosso temor, né? Nós que estamos à frente, assim, que nunca nos falte o temor de Deus. Porque a palavra de Deus é muito clara: a quem muito é dado, muito é cobrado. Amém? Mas é requerido. Vamos orar?
Vamos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te dar graças, ó Deus, por essa mensagem que o Senhor nos confiou, Pai. Dar graças pela tua presença nesse lugar. E te pedir, Pai, que nunca nos falte o temor, Pai. Nós queremos te pedir que verdadeiramente o Senhor aumente o nosso temor, Pai. Que o Senhor gere nesses dias sobre a tua igreja, Pai, um temor, Senhor. Um temor que venha diretamente dos céus, Pai. Nós não temos poder para produzir isso, Senhor, mas Tu podes, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos está todo o poder, e nós queremos Te pedir, Pai, que nesse tempo, nestes dias, o Senhor venha estar produzindo, gerando temor sobre a Tua igreja, Senhor, sobre a Tua noiva, Senhor, para que nós possamos levar o pecado a sério, Pai, para que nós possamos levar as Escrituras a sério, que ninguém venha, Senhor, ó Deus, banalizar a graça, Senhor, que nós não aceitamos essa graça barata que está sendo comercializada e difundida, Pai, mas que nós verdadeiramente possamos, Pai, levar a sério as Escrituras, quando a Tua palavra diz: sede santos, porque o Senhor é santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua exortação e te pedimos, Pai, aumenta o nosso temor e também aumenta, Pai, cada vez mais e mais a nossa paixão, o nosso respeito, o nosso zelo, o nosso amor pelos nossos cônjuges, Pai. Que nós possamos amar os nossos cônjuges como eles realmente merecem ser amados, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém e amém. Amém.